Estamos ao vivo, meus queridos. Hoje é dia 21/11, quarta-feira. Seguimos o nosso cursinho preparatório para o concurso de Lagoa da Canoa. Hoje nós vamos dar início à apostila de número 16, que já está disponível no grupo de WhatsApp de vocês. Porém, como foi disponibilizada ainda agora, caso você que está assistindo agora ao vivo não tenha ainda conseguido imprimir ou pegar essa apostila, não tem problema. Você vai pegar um caderno, uma folha de papel e vai fazer as suas anotações e depois você repassa para a apostila impressa, se assim você desejar, ou se não, você faz as anotações exclusivamente no caderno. Lembrando que nós estamos no nosso último módulo, que é de interpretação de texto, último módulo de conteúdo. Assim que nós finalizarmos este módulo, nós vamos começar apenas a responder questões de diversas bancas, né, nessa etapa final do nosso curso. Mas hoje nós estamos finalizando, quer dizer, finalizando não, nós estamos no meio do módulo de interpretação e de coesão textual, dois processos extremamente significativos e importantes para que você consiga interpretar textos e acertar as questões de interpretação de texto, tá bom? Eu vou espelhar aqui a apostila de número 16, porque eu sei que alguns de vocês ainda não tiveram acesso. Eu vou espelhar minha apostila aqui e quem está sem apostila, pega um caderninho para a gente fazendo, então, aí, algumas anotações sobre as observações de hoje, tá bom? Só para relembrar, na semana passada, na nossa aula, nós finalizamos o conteúdo de anáfora, catáfora. Nós falamos. Deixa eu ver o que a Mayara falou aqui. Mentira, Mayara, que ficaram as questões. Mentira, mulher. Nem me diga isso. E foi. Eita, pra Mayara, como é atenta. E agora, mulher, deixa eu então abrir a de número 15, então, e depois eu começo a 16, né? Deixa eu então para nossa apostila de número 15. Deixa eu ver aqui. Eu achei que eu tinha respondido algumas, Mayara, não. Ou eu só finalizei com anáfora e catáfora. E depois não falei mais nada. Acho que nós finalizamos com anáfora e catáfora, não foi os dois conceitos. De fato, faltaram as questões. Tô passado. Então, deixa eu abrir aqui, viu? Foi isso mesmo, viu? A gente parou nas ideias de anáfora e catáfora. Bom, vamos lá. Então eu vou começar a 16, que tem o mesmo conteúdo, e depois eu volto para as questões. Eu tinha esquecido desse detalhe, Mara. Mas eu volto para as questões. Deixa eu concluir esse assuntozinho que começa a apostila 16, e é até melhor para a gente responder as questões da 15. Muito obrigado, viu, Mayara? Eu tinha esquecido deste detalhe. Deixa eu abrir, então, aqui a de hoje, e depois a gente volta para as questões e responde tudo junto. Chega, meu Deus. Ah, inclusive elas estão aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Inclusive, Mara, elas estão aqui, as questões que... Deixa eu só carregar aqui para ficar mais fácil para mim. Gente, um instantinho só. Vamos lá, respondendo algumas questões que ficaram da apostila da semana passada. Vocês já estão enxergando aí? Já está compartilhada para vocês? Já estão vendo aí na tela? Acho que já, né? Muito bem. Vamos lá, meus queridos. Primeiríssima questão, completando os conteúdos que nós vimos. Ela caiu na prova da CESP para um cargo de analista ministerial. Ganha muito! Muito dinheiro, Ave Maria. Como eu quero que você passe num cargo desse. Não só no concurso do Lagoa da Canoa, mas eu quero que você esteja pronto para passar, por exemplo, num cargo de analista ministerial. Você vai trabalhar em um dos ministérios do governo federal como analista de controle interno e externo. Olha a responsabilidade. E para isso você tem que responder uma questão simples como essa. Vamos lá? Um textinho diz assim:
O economista indiano traçou, então, pela primeira vez, uma relação causal entre fome e questão social, como pobreza e concentração de renda. Então, existe uma relação de causa entre a fome e a pobreza e a concentração de renda. Tirou, assim, o foco de aspectos técnicos e mudou o tom de debate internacional sobre a questão e as políticas públicas a serem tomadas a partir de hoje. Lemos o texto, está falando aí da fome e de algumas questões. Bom, o concurso vai perguntar a você o seguinte, para ver se você entendeu o texto que você está lendo, se você consegue recuperar quem está puxando quem. É isso que a gente chama de coesão. Esse processo de você recuperar. Essa parte está se referindo a isso que já foi dito, coesão textual. Aí a pergunta é, no texto, a palavra questão se refere a o quê? No texto, lembra aí, professor, o que é que isso tem a ver com o assunto que nós estávamos estudando? Na aula anterior, aula de número 15, nós estávamos falando das palavras hipônimos e hiperônimos. Hipônimos e hiperônimos. Nós discutimos, tá? Vocês lembram? Hiperônimo é uma palavra grande e dentro dessa palavra grande vai caber uns significados menores, outras coisinhas. Vamos para o exemplo? O hiperônimo casa é grande, porque dentro da ideia de casa eu posso puxar alguns hiperônimos, tá? O hiperônimo casa pode puxar uns hipo. E quais são os exemplos de hipo que cabem no hiper casa? Eu posso dizer que dentro da casa tem garagem. Eu posso dizer que dentro da casa tem sala, tem quarto, tem banheiro. E aqui o que essa questão quer, na verdade, é saber se você consegue ver que a palavra a questão é um hiperônimo que está compreendendo outra coisa que foi citada no texto menor. E a pergunta é, qual é a questão que ele está tratando aqui? Esse texto fala sobre o quê? Se eu tivesse que resumir a uma palavra esse texto, qual é essa questão? E quais são as políticas públicas que vão ser tomadas a partir daí para resolver qual problema? O problema da... Quem consegue dizer para mim? Qual é a questão que o texto está trazendo? O texto, a questão é uma palavra grande, que está se referindo a uma palavra menor que já foi citada no texto. Quem consegue ver nesse textinho qual é a palavra que a questão está substituindo? Vamos ler de novo? O economista indiano traçou, então, pela primeira vez, uma relação causal entre fome e questões sociais, como pobreza e concentração de renda. Tirou, assim, o foco dos aspectos técnicos e mudou o tom de debate internacional sobre a fome, sobre a questão e sobre as políticas públicas a serem tomadas a partir daí. Então, no final das contas, essa palavra a questão é um guarda-chuva maior que está trabalhando tudo que tem relação com a fome. Por isso que aqui eu posso até fazer um comentáriozinho para você em relação a essa questãozinha aqui. Chega, meu Deus. E posso dizer assim, a palavra, vou botar aqui embaixo o comentário, né? Comentário. Qual é o comentário que a gente vai fazer? A palavra questão, a palavra questão está abordando chega, meu Deus, que errei abordando toda a questão da fome descrita no início do texto. Então, você marca aí, sem medo de ser feliz, a questão, a letra A, que tem a ver com fome, tá bom?
Vamos, então, para a segunda questão. Olhe que os níveis das questões vão aumentando. Tanto é que a questão de número 2 da apostila 16 agora é do concurso do Tribunal Regional Federal. Olha, din-din no bolso. Passou nesse concurso, din-din no bolso, para o cargo de analista judiciário taquígrafo. Olha, fazer muita digitação, fazer muitos cálculos, fazer muitas anotações de tudo que acontece no Tribunal Regional Federal. Para responder essa questão, a banca lhe deu um textinho. Texto rápido, fácil, vamos ler, vamos lá, para a gente conseguir achar o que a questão quer. Vamos lá. O texto diz assim: o cronista é um pedestre. O cronista é um pedestre. O que existe para o cronista é a gaveta de meias, a lancheira do filho, o boteco da esquina. Por quê? Porque um cronista escreve sobre qualquer coisa. O que é, professor, um cronista? É um tipo de escritor que escreve sobre coisas do dia a dia. Ele olhou para o lado, viu uma flor caindo, uma folha caindo de uma árvore. Pronto, para ele aquilo já é o tema de uma crônica. Então, um cronista é um pedestre. O que existe para o cronista é a gaveta de meias, a lancheira do filho, o boteco da esquina. Verdade que, às vezes, na gaveta de meias, na lancheira do filho, no boteco da esquina, o cronista até resvala no amor, ele trisca no perdão, ele se lambuza na saudade, ele tropeça num deusinho ou outro desses deuses de antigamente, também pedestres que se cansam do Olimpo e vão dar umas bandas pela 25 de março. Mas é de leve, é sem querer. Pois na prática, e é assim que eu devo começar, o cronista trata do pequeno, o cronista trata do detalhe, do que está tão perto que a gente nem vê. Aí o nosso texto perguntou assim: o sentido da frase o cronista é um pedestre seria preservado se eu tirasse a palavra cronista por escritor. Ei, presta atenção, você que está aqui comigo, você que está nessa aula, Clédija, Gilvânia, Eliette, Maiara, Vitória, foca em mim. O que é que ele quer? Ele quer que eu pegue esse o cronista é um pedestre e ele quer que eu troque a palavra cronista por escritor. Meu amor, se você lembrar da aula da semana passada, essa questão tá feita para você. Eita, agora que eu vi o chat, Mayara, desculpa. Se você conseguir responder essa questão pensando no conteúdo da semana passada de hiperônimo e hipônimo, você consegue arrasar na prova. Vamos relembrar, fazer a rápida revisão agora? O que é hiper? Quando a questão pedir para você substituir uma palavra pela outra, você vai tentar entender o significado de cada palavra. O que é um hiperônimo? A palavra escritor. Porque dentro da palavra escritor, que é um hiperônimo, eu posso ter vários tipos de escritores que são hipônimos. De novo, dentro da palavra escritor, eu posso ter vários tipos de escritores. Então, quando eu tenho a palavra escritor, ela é um guarda-chuva, ela é grande a palavra escritor. Porque um escritor pode ser um poeta, um escritor pode ser um cronista, um escritor pode ser um autor de novela, um escritor pode ser um roteirista. Então, a palavra escritor é um guarda-chuva que a gente chama de hiperônimo, porque dentro da palavra escritor eu posso colocar vários tipos de escritor, que vão ser os hipônimos. A grande pergunta para a questão de número 2, para saber se eu vou acertar ou não, é eu entender se eu posso tirar a palavra cronista, que é um tipo de escritor, e mudar só pela palavra escritor. Eu vou ter o mesmo sentido? É certo que todo cronista é um escritor, mas se eu coloco só a palavra escritor, eu tiro a característica de escrever crônica. E esse texto
todo esse texto todo, ele está voltado não para qualquer tipo de escritor. Esse texto todo se volta para um tipo de escritor específico, que é o cronista. Então, se eu retiro a palavra cronista como a questão quer e coloco a palavra escritor, eu retiro esta particularidade que está sendo abordada no texto, que são as características de um cronista. É por isso que essa questão, eu vou dizer que ela está errada. Porque a questão disse na minha cara que eu iria preservar o sentido. Ela disse na minha cara que eu iria preservar o sentido se eu trocasse cronista por escritor. E como a Clédia já disse, vai perder o sentido de cronista se eu trocar. Vai ter outro sentido. Então, o sentido não está preservado. A banca vai chamar isso de sentido alterado. E eu queria chamar a sua atenção, você que está assistindo a aula agora ao vivo ou que está assistindo gravada. Muito cuidado quando a banca pedir para você trocar uma palavra por outra. Se for sinônimo, tudo bem. Mas escritor não é sinônimo de cronista. Um cronista é um escritor, mas uma palavra não é sinônimo da outra. Tem que ter muito cuidado com o concurso que pergunta coisas sobre substituição. É a mesma coisa, olha para mim. Vou dar outro exemplo. Professor, não estou entendendo não essa explicação. Quero que o senhor me dê um exemplo mais claro. Imagine, todo professor é um trabalhador? O que é que vocês acham? Todo professor é um trabalhador? Boa. Todo professor é um trabalhador, vocês concordam comigo? Olha o exemplo aqui, perfeito. Todo professor é um trabalhador. Mas se eu vou fazer um texto sobre o Dia dos Professores, eu quero mandar uma cartinha para o meu professor Wilkley. Você vai escrever a cartinha para mim no Dia dos Professores, dizendo: ai, professor, como eu adoro a sua aula. Professor, sua aula é incrível. Professor Wilkley, é como eu queria ter o professor como o seu todos os dias para a gente estudar várias horas seguidas. Professor Wilkley, como eu gosto das suas aulas. Professor Wilkley, eu gosto da sua metodologia. Professor, eu amaciando o meu ego, olha, usando a aula para amaciar meu ego, tá vendo, minha gente? Se é o dia dos professores e você está escrevendo um texto para mim, falando sobre o quanto eu sou um bom professor, faz sentido que eu queira que você tire a palavra professor e coloque trabalhador? Não faz. Não faz. Porque nem todo trabalhador é professor. Então eu tenho que usar a palavra professor. Então, se eu troco num texto, por exemplo, a palavra professor por trabalhador, eu sei que o professor é um trabalhador, mas eu mudo o sentido. Isso está numa relação de hiperônimos e hipônimos. Não, um hiperônimo não pode ser trocado por um hipônimo. Isso é um macete que você pode anotar aí. Inclusive, eu que vou anotar esse macete para você anotar aí no seu caderninho. Acho que vale muito a pena investir nessa observação, ó. Vou colocar aqui, macete. Deixa eu botar aqui, ó. Macete para concurso. Quando a banca pedir para eu trocar, anota aí, tá? Macete para concurso. Vou colocar até aqui com uma letra bem destacada. Quando a banca pedir para eu trocar um hipônimo por um hiperônimo, eu tenho que saber que a troca de um pelo outro também vai mexer no sentido do texto. Porque se eu troco, por exemplo, trabalhador por professor,
Ou professor, oi Lili, boa tarde. Ou professor por trabalhador, tem uma troca de sentido. O sentido está sendo aí alterado. E isso tem a ver com a interpretação. Isso tem a ver com coesão, com a ideia de hipônimo e hiperônimo, tá bom? Então, essa questão é falsa. Ela mentiu para mim, porque ela disse que eu poderia trocar e seria preservado o sentido nessa troca. Quando eu troco o hipônimo por um hiperônimo, apesar dos dois estarem no mesmo âmbito de sentido, apesar dos dois parecerem ou um contemplar o outro, eu estou mudando também o sentido. Eu só posso trocar uma coisa pela outra quando ela é um sinônimo absoluto, tá bom? Finalizamos aí, então, a questão de número 2 e podemos passar à questão de número 3, tá bom? Olha o cargão, olha, concentra, se empolga, concentra nessa questão de número 3, porque o cargo dela também enorme, valiosíssimo. Ela veio de uma prova de 2008 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nível superior. A questão, texto bem pequenininho, ele diz assim o texto. A divulgação científica, a divulgação científica, as informações, a divulgação científica, as informações e os conhecimentos que podemos oferecer à educação, a divulgação científica, as informações e os conhecimentos que podemos oferecer à educação são elementos que contribuem para formar a opinião, a capacidade crítica e de decisão dos diferentes setores da sociedade. A divulgação científica, as informações e os conhecimentos. 3 itens eu tenho aí. A divulgação científica, eu tenho as informações e eu tenho os conhecimentos. A questão foi bem simples, pequenininha. Me perguntou assim. A palavra elementos, aqui está danada. A palavra elementos, funciona como hiperônimo de divulgação científica, informações e conhecimento. Minha gente, olha para mim aqui, ó. Olha para mim. Quem são os elementos? Qual palavra está resumindo os elementos? A divulgação científica, as informações e o conhecimento são 3 coisas que foram resumidas em uma palavra só. Qual foi a palavra do texto que resumiu a divulgação científica, as informações e o conhecimento? Eles são o que? O texto está dizendo que eles são elementos. Então, a partir do momento que eu tenho 3 itens e eu guardo esses 3 itens e uma só palavra mais na frente no texto, eu estou criando uma relação de guarda-chuva, de hiperônimo e hipônimo. De novo, professor, que eu me perdi, não assisti a aula da semana passada, não. A partir do momento que eu tenho 3 palavras, e eu crio uma quarta para resumir essas 3 palavras, para guardar essas 3 palavras em uma só, eu criei um hiperônimo para os hipônimos que eu coloquei dentro dele. E é isso que o enunciado está dizendo. A palavra elemento funcionou aí como um hiperônimo das 3 palavras que eu coloquei dentro dela. Professor, estou entendendo nada. Eu queria um exemplo mais simples. Eu posso dizer assim, ó. Posso dizer assim. É Gilvânia, Eliette, Liane, Lili, Maiara, Vitória, Antoniel e Clédja são alunos do Wilclay. Nesse texto, a palavra alunos funcionou como um hiperônimo, é uma palavra que se tornou grande para receber os hipônimos
Quem são os hipônimos que eu coloquei aqui dentro? Antoniel, Clédija, Egilvânia, Eliette, Giane, Lili, Maiara e Vitória. A partir do momento que eu resumi, como acho que é a Maiara que comentou aqui, a partir do momento que a palavra elemento, alunos, resumiu esse monte de gente, a palavra alunos se torna um hiperônimo, ou seja, uma palavra grande que vai abraçar as outras, que vão se tornar agora no texto hipônimos. Porque todas elas, todos os nomes de vocês, vão caber agora na palavra alunos. Então, nós temos aí sim uma relação de hiperônimo e de hipônimo. Tá bom? Então, o termo elementos nesse texto abraçou a divulgação científica, as informações e o conhecimento, chamou todos eles de elementos. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Antoniel, Clédija, Gilvânia, Eliette, Giane, Lili, Maiara, Vitória. Eu já vi banca safada, que Deus me perdoe, vou chamar ela de safada. Eu vou chamar a banca de safada. Eu já vi a banca safada montar a questão e dizer assim: o termo elementos funciona como hipônimo. O termo elementos funciona como um hipônimo. Só mudar a palavra de hiperônimo para hipônimo torna a alternativa falsa. Eu me perdi, professor? Se eu disse que Antoniel, Clédija, Gilvânia, Eliette, Giane, Lili, Maiara e Vitória são hipônimos porque eu resumi eles da palavra alunos. Alunos vai ter que ser hiperônimo, hiper, porque está juntando todas as outras. E todas as outras vão ter que ser hipônimos. Aí a banca vai pegar a palavra alunos, para confundir a sua cabeça, e vai chamar de hipônimo. E nesse textinho que eu montei agora, aluno não pode ser hipônimo, vai ter que ser, não vai poder ser hipônimo, vai ter que ser hiperônimo o aluno, porque é uma palavra maior que está juntando todos. Agora, em outro texto, a palavra aluno, que foi hiperônimo nesse texto que eu criei, pode se transformar em hipônimo. Ave Maria, professor, como assim? Se eu disser, se eu disser assim, alunos, professores, quadro, salas. Agora, alunos, professores, quadro e salas vão funcionar como hipônimos de um hiperônimo maior. Onde é que tem tudo isso? Na escola. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso para você? Que tudo depende, quando a gente trata de hipônimo e hiperônimo, tudo depende do texto que foi dado. Porque uma palavra ela pode ser hipônimo e mudar, dependendo do contexto. Uma palavra pode ser hiperônimo e mudar, dependendo do contexto. Mas nessa questão, ele disse que a palavra elementos funcionou como hiper. Por que hiper? Funcionou como hiper porque ela ficou maior para reunir todos os outros elementos que já haviam sido citados no texto. E é por isso que a gente vai dizer que a questão de número 3 está correta. É o elemento, a palavra elementos, que está reunindo a divulgação científica, as informações e os conhecimentos. Tranquilinho até aqui? Só para quem está tranquilo, dá um joinha aí para eu saber. Marilene, boa tarde. Seja bem-vinda, viu, Marilene? Já começamos. Pega aí o barco andando e qualquer coisa você me avisa se não conseguir entender, tá bom? Vamos lá. Deixa eu passar, então, para a questão de número 4. Pequenininha. Ó, para você se animar, vamos responder uma questão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se você acertar, está no caminho certo, viu? Está no caminho certo para conseguir ser aprovado em qualquer banca, porque, vou lhe contar, esses concursos, as questões são de lascar, não são muito fáceis, não. Mas essa, pequenininha, 3 linhas uma questão, vamos ver? Julgue, questão de número 4, apostila 16.
Julgue a afirmativa em que as palavras grifadas mantêm entre si uma relação semântica. Professor, o que é uma relação semântica? Tem uma relação de sentido entre elas. Então, julgue a afirmação em que as palavras mantêm entre si a relação semântica indicada no parênteses. Vamos devagarzinho. Aí o texto começa. A lei caracteriza algumas ações e as define como crimes. Esses delitos são classificados de acordo com o tipo de bem que atingem, material ou imaterial. Aí o que é que a questão quer no final das contas? Que eu olhe para essas duas palavras que ela já marcou para mim. Ela já marcou para mim essas duas palavras, que é crimes e delitos. Aí o que é que a banca disse? Elas são classificadas através de uma relação de hiperonímia e hiponímia. Então, essas duas palavras, ele está dizendo para mim que tem aqui uma relação de. Chega, meu Deus, nem marquei aqui, vou marcar agora. A questão já marcou para mim. Crimes e delitos, a questão já marcou para mim. E a pergunta é, e a pergunta é, ele está dizendo que crime é hiperônimo e delito é hipônimo. E agora, minha gente? Por isso, ele está dizendo para mim que crime vai ser hiper. O que é que ele está dizendo? Crime é hiperônimo, é a pergunta que eu tenho que fazer. Delitos. O que, que ele disse que delitos é na questão? Que é hipônimo. Aí a pergunta é, minha gente, quem é a palavra? Quem é? Chega, meu Deus. Ah, filho, nem tá digitando para vocês, nem tá aparecendo, né? Agora vai. A pergunta que eu tenho que responder é essa para acertar essa questão. A pergunta que eu tenho que responder é essa. Quem é maior? Quem é que consegue abarcar a outra? Quem é a palavra que tem um sentido mais amplo e quem tem um sentido mais específico? Crime ou delito? Quem é mais amplo e quem é mais específico? Pensa aí comigo. Seu cérebro já está dizendo, sei não, sei não. A minha pergunta para você é: crime é hiperônimo ou crime é hipônimo? Quem é mais amplo? Quem é mais específico? Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. A Mayara disse que, deixa eu ver aqui no chat, que amplo é crime e específico é delito. Já a Clédia já disse aqui que o crime é hipo. Então, ela está dizendo que o crime é menor. Vamos lá, minha gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente pensa em crime e delitos, existem vários tipos de crimes, existem vários tipos de delitos. Mas o que a gente chama de delito? O que é que a gente chama de delito na língua portuguesa? O delito é qualquer ato que constitua infração. Ele é uma coisa muito maior e dentro dele estão os crimes. Porque o crime é um tipo de delito. De novo, o crime é um tipo de delito. Professor, me dê outros exemplos de delito. Eu posso dizer assim: gastar tanto dinheiro num sapato é um delito, é um erro. Então, o que é que a gente vai colocar aqui no nosso comentário? Maiara, delito
é maior. Crime, olha o comentário aqui para gente, está dentro de delitos. Porque dentro do delito, vou até aumentar aqui o comentário para gente, porque dentro do delito pode acontecer várias coisas além do crime. A palavra delito, ela é mais geral. A palavra delito, ela é maior. Só que a questão disse o contrário. A questão disse que a maior era crime, que o delito era menor. Aí o que é que eu vou colocar aqui? Crime é hiperônimo? Não. Olha o comentário. Crime é hipônimo. Já delito não é pequeno. Delito é. Deixa eu colocar aqui. Delito é hiperônimo. Logo, essa questão vai ser falsa. É isso que a banca quer brincar comigo. É aqui que a banca brinca comigo, essa questão dificílima. Mesmo assim, tem que colocar falsa, é o que importa, né, Mayara? Graças a Deus, é o que importa, acertar. Mesmo que a gente não saiba a justificativa, se a gente sente que tem alguma coisa errada ali e já marca que está errado, já está valendo. O que importa para a gente é o gabarito. Mesmo que, às vezes, a minha justificativa não seja a válida ou a certa, o que importa é que eu marque o gabarito certo, mesmo que a justificativa que eu marque não seja a certa. Muito bem, vamos embora? Para a próxima questão, não cansa não, viu, minha gente? Nossa aula acaba daqui a pouco, aí chega uma hora que o cansacinho já vai batendo. Pelo amor de Deus, não cansa não. Enquanto você descansa, a concorrência está ali, olha, pesada, querendo lhe pegar. Aí nós paramos um pouquinho com a questão agora e nós vamos continuar pensando um pouco mais nos conteúdos. E quando a gente pensa nessa questão de interpretação de texto, tem um negócio que ajuda muito você a entender texto, que é você entender a função do pronome. Vamos lá. Professor, esqueci de pronome. Faz 3 meses que a gente estudou sobre pronome. Não pode esquecer do pronome, viu? Ei, menino, menina, tu não pode esquecer do pronome. Nós estudamos tem 3 meses todos os tipos de pronome dentro da morfologia. Olha o nome da classe gramatical. Pronome. Pronome, para o nome, pronome, para o nome. Pronome é uma das maiores classes gramaticais da língua portuguesa. E ela é extremamente usada para o processo de interpretação de texto. O pronome cai nos concursos toda hora. E por que o pronome é tão importante para a interpretação de texto? Porque é o nome dele, pronome. É uma classe que nasceu para o nome, por isso ele é chamado pronome, porque é uma classe que nasceu para o nome. Como assim, professor, nasceu para o nome? Nasceu para promover substituições, para o texto ficar fluindo de maneira muito mais lógica, muito mais clara. Então, eu vou citar o nome de uma pessoa e depois eu substituo por um pronome para substituir o nome. Por isso, a gente chama de pronome. E aí, vamos ver um exemplo de como isso acontece. Está aqui na tela de vocês. Os pronomes são elementos de coesão por princípio. O pronome nasceu para dar fluidez ao texto, para o texto ficar mais gostoso de se ler, sem repetições. Então, os pronomes são elementos de coesão por princípio, pois esses pronomes retomam ou projetam elementos no texto. Vejamos. Ó, que texto lindo, bem feito. Que texto lindo, bem feito. Ana Clara realizou uma prova ontem. Ela não havia levado seu material de estudo.
Então pedi a um amigo que morava perto de sua casa que o trouxesse à faculdade, pois todo o resumo se encontrava nele. Eu até trabalhei o começo desse texto. Eu até trabalhei o começo desse texto na aula da semana passada. A Mayara acabou de colocar aqui que acha mais ruim de usar o pronome pessoal do caso oblíquo. E acontece com frequência. Por quê, Mayara? Às vezes a gente tem dificuldade por causa de um problema grave do ensino fundamental. É um crime, é um crime para a vida de escritor e de falante de norma culta que a gente saia do ensino fundamental sem saber a tabela de pronomes oblíquos. Porque a gente usa na fala e na escrita, deveria usar o tempo todo o pronome oblíquo. O tempo todo a gente deveria falar pronome oblíquo para utilizar uma linguagem mais voltada à norma padrão. Aí a gente sai da escola sabendo os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas, mas a gente não sabe o pronome correspondente na forma oblíqua. Então, todo mundo, eu lembro que a minha professora fez eu decorar a tabelinha. Na base, antigamente, era um negócio assim. Às vezes a educação funcionava bem porque tinha um reforço muito grande. Tem que aprender a tabuada, tem que aprender a tabela dos pronomes. Minha professora de ensino fundamental foi assim. Então, eu sei a tabelinha inteira que eu tive que decorar quando eu era estudante. Eu, me, mim, comigo. Tu, te, ti, contigo. Ele ou ela, se, o, a, lhe, se, consigo. Para o nós, a gente vai usar nos, nós e conosco. Para o vós, a gente vai usar o vos, vós e convosco. Para o eles e elas, a gente vai usar o se, o os, o as, o lhes, o se e o consigo. Se a gente saísse do ensino fundamental sabendo todos esses pronomes e qual a função, não ia acontecer, por exemplo, de algumas pessoas saírem na rua e dizerem assim: traga um pastel para mim comer. Por que é importante entender a função do projeto, do pronome? Por que a pessoa diz assim? Traga um pastel para mim comer. Isso não tem sentido. Nem tem coesão, nem tem base gramatical e ainda tem um sentido totalmente equivocado. Porque você está dizendo, traga você, tu, traga um pastel para mim comer. Não pode, é para eu comer. Porque o pronome eu, nasceu para ser sujeito. Se tem o verbo comer, quem é que vai comer? Quem é que vai comer? Eu. Então, o pronome pessoal do caso reto nasceu para ser sujeito. Não tem como eu colocar trago o pastel para mim comer, porque mim não nasceu para realizar verbos. Mim nasceu para sofrer. Então, quando você diz traga, por exemplo, quando alguém diz traga um pastel para mim comer, o que é que a pessoa está dizendo? Que alguém vai trazer um pastel e que esse pastel vai comer a pessoa que vai receber o pastel. Porque mim não nasceu para realizar, mim nasceu para sofrer. Quando mim aparece em um texto, ele não realiza, ele vai sofrer a ação do verbo que está do lado dele. Então, se eu digo, traga um pastel para mim comer, esse mim, que nasceu para sofrer, vai sofrer a ação do verbo que está do lado dele. Quem é que está do lado dele? Comer. Então, você não vai comer o pastel, você vai ser comido por ele. Olha que horrível. Então, quando a gente aprende a função dos pronomes, a gente consegue usá-los de maneira melhor. A gente consegue fazer construções e entender os textos como eles são bem feitos. Um exemplo disso é o texto que está aí na tela. Ó, quantos pronomes em negrito que estão aí construindo um texto fluido, sem dificuldade de entendimento. Ana Clara realizou uma prova ontem. Ela não havia levado seu material de estudo. Então, pediu a um amigo que morava perto da sua casa que o trouxesse à faculdade, pois todo o resumo se encontrava nele.
Perceba que o pronome ela retomou Ana Clara. O pronome seu, além de fazer subentender a preposição de, retomou ela. O pronome que se refere à palavra amigo, porque o amigo apareceu na história. Esse amigo é um amigo que morava perto da casa dela. O pronome sua retomou ela de novo. O pronome o e nele fizeram referência ao material de estudo. Então, um texto onde eu entendo a função de cada pronome, esse texto é importantíssimo para o meu processo de construção e entendimento de texto. É importantíssimo que a gente saiba as funções bem feitas dos pronomes, tá? Com isso, acompanha aí na apostila, na tua telinha está aparecendo, tá bom? Com isso, a gente pode perceber o papel crucial dos pronomes para retomar coisas que já foram ditas. E quando eu consigo perceber que esse pronome está retomando uma coisa que já foi dita, eu consigo entender o texto muito melhor. A pergunta é, valendo, valendo uma oração para que você passe no concurso. Fazer uma oração, rezar por você. Quero que todo mundo passe, mas vai ganhar uma oração extra minha quem acertar a pergunta que eu vou fazer agora. Como é que eu chamo quando eu tenho um pronome aqui? Que tipo de coesão é essa? Nós falamos de 3 tipos de coesão. Como é que eu chamo quando eu tenho um pronome aqui e ele está retomando uma palavra que já foi citada? Coesão refer. Estou vindo aqui, você repetindo aí em casa, viu? Você não precisa nem ligar o áudio, eu quero que você fale aí mesmo onde você está. Coesão referencial, porque faz referência. A Mayara colocou no chat. Já ganhou minha oração de hoje, Mayara. Coesão referencial. Um pronome que vai se referir a partes do texto. Vamos ver se a Mayara tá craque. Mais uma pergunta. Se um pronome retoma uma coisa que foi dito antes dele, o pronome está aqui, está retomando uma coisa que eu já citei, isso é anáfora ou catáfora? Conteúdo da aula da semana passada. O pronome retoma algo que veio antes dele. Anáfora. E se o pronome estiver anunciando, ainda não foi citada a coisa, mas esse pronome vai fazer referência a uma coisa que vai surgir depois. A gente tem aí, então, o quê? A catáfora. Muito bem. Estamos pegando, tá andando o negócio. E aí nós vimos na aula da semana passada, antes da aula terminar, os casos do Ana já soube de sua nota 5. Esse sua se refere à nota que ainda nem foi citada, que é a nota 5. Então aqui nós temos um recurso catafórico. A nota de Ana foi esta, 5. O esta se refere ao 5 que nem foi citado, catáfora. Preciso de algo. O que é o algo que eu preciso? Descanso. Então, nós temos aqui uma catáfora. Aí, eu coloquei aqui um textinho. Estamos já finalizando a aula de hoje, mas é importantíssimo que a gente entenda como uma boa leitura de pronomes faz com que o texto consiga ficar muito mais claro. Olha esse textinho aí, a coisa referencial de uma prova que caiu de analista de finanças e controle. O Brasil vive hoje seu primeiro momento plenamente democrático. Todas as experiências anteriores ou foram autoritárias ou tinham alguma característica da democracia, mas não a realizavam. Não realizavam quem? Ó esse A, minha gente. Ó que texto lindo, bem montado. Não a realizavam. Quem não era realizada? Eu não estou perguntando quem realizou. Quando eu digo não a realizavam, é que alguém não estava sendo realizada. Ó que setinha linda. Quem é que não estava sendo realizada? A democracia. Por completo. Boa tarde desse resultado político. Que resultado político? Esse primeiro democrático se deve à Constituição de 88. Muito bem, Mayara. Além do arcabouço institucional original, o espírito que norteou a confecção do texto democratizante na vida política brasileira. Ainda há, no plano da cidadania, distância entre o Brasil legal e o Brasil real.
As formas de participação extraeleitoral ainda são subaproveitadas. Grande parte da população não as usa. Não as usa quem? As formas de participação. Então, ó que texto bem escrito. E para finalizar a aula de hoje, estamos já finalizando, tá? Não se preocupa que eu já estou finalizando. Sei que é muita coisa, a cabeça vai começando a lotar de conhecimento e você acaba cansado, já não está conseguindo mais prestar atenção. Mas calma aí, só para a gente entender como isso ajuda no processo de interpretação de texto. Eu coloquei aqui a questão de número 5, que cai ao nível da questão, num cargo de Supremo Tribunal Militar, para analista do Judiciário Taquígrafo, ganhar muito federal. Ó que texto pequenininho, ó que não são questões grandes, que às vezes vocês ficam com medo do texto, porque é um texto muito grande. Ó que pequenininho, minha gente, o texto. Que fofinho. Ó o texto. Preferirá falar gaguejando uma língua estranha, mais natural, do que falar com com relutante perfeição, uma língua artificialmente construída. Então, eu prefiro falar a minha própria língua. Mesmo que ela seja estranha, ela é natural, do que eu falar uma língua perfeita que foi artificialmente construída. O homem é um animal, apesar de muitos o esquecerem. Ele ainda é um animal irracional, como todos o são. Aí ele pegou aqui essa partezinha do texto e grifou para mim, vou grifar também aqui para você. Apesar de muitos o esquecerem. O O se refere a homem. O que é que vocês acham? E aí? Apesar de muitos o esquecerem. Eu acho essa questão dificílima. De novo. Preferirá falar gaguejando uma língua estranha, mais natural, do que falar com relutante perfeição uma língua artificialmente construída. O homem é um animal, apesar de muitos o esquecerem. Ele ainda é irracional, como todos os são. Ó, que questão difícil, minha gente. Porque a questão disse que esse ó se refere a homem. E não é. Não é, minha gente. Tá errado. Não tem como eu saber que isso está se referindo ao homem. O que é que muitos esquecem? O que é que muitos esquecem? Que o homem é um animal. É isso aqui, ó. Esse ó, deixa eu marcar aqui, ó. O que é que os homens esquecem? Né? O homem é um animal, apesar de muitos esquecerem. Esquecerem o quê? Esquecerem isso. Isso o quê? Que o homem é um animal. Olha que questão safada. Como tem o ó, todo mundo pensa que está falando do homem. E esquece o sentido do texto que está sendo construído. Qual é o sentido do texto que está sendo construído? Que o homem é um animal. Apesar de muitos o esquecerem. Esquecerem o quê? Que o homem é um animal. Então, esse ó está puxando isso tudo, que o homem é um animal. Então, essa questão está tirando onda da minha cara e quer que eu marque verdadeiro, quando, na verdade, nós temos aí uma alternativa extremamente falsa. Tá bom? Vamos fazer a última de hoje para não ficar cansativo? Estou finalizando já. Essa é um texto um pouquinho maior, porque é de um cargo de auditor. Não sei se vocês sabem, o cargo de auditor é geralmente o mais concorrido do país. Quem quer ser auditor, geralmente federal ou estadual, é um dos cargos mais concorridos. Então, as questões são um pouquinho maiores, mas a gente vai derrubar essa questão agora. A cada instante, a quantidade de informações disponíveis para processamento pelo cérebro é formidável, ou seja, a gente está recebendo informação todo o tempo. Todo o campo visual, todos os estímulos auditivos, olfativos, toda a informação relativa à posição do corpo, ao seu estado de funcionamento, tudo isso é informação para o cérebro processar.
Esses estímulos precisam ser processados em conjunto, de modo que o cérebro possa montar uma imagem coerente do indivíduo e do seu ambiente. Isso sem contar os processos de evocação de memórias, porque a gente ainda, além de processar o que está acontecendo agora, o nosso cérebro ainda tem que processar as memórias, o planejamento do futuro e a imaginação. Você realmente esperava processar todos os estímulos a cada momento e ainda formar registros duradouros de todos eles? O que faz com que a memória se torne seletiva não é o mundo atual, informatizado, rápido e denso em informações. Ela o é por definição, já que sua porta de entrada é um funil poderoso. A atenção que concentra todo o poder operacional do cérebro sobre uma coisa só, aquela que for julgada mais importante no momento. Então, o nosso cérebro ele vai focar no que ele acha que é mais importante. A questão diz assim para a gente: no texto, o termo ela o é por definição, eu estou dizendo que ela é alguma coisa, ela o é por definição. A pergunta que não quer calar é: ele está falando da memória. A memória é o quê, por definição? Já que ele está falando da memória, ela o é por definição. Ela é o quê, por definição? O que é que a nossa memória é? Ó, ela o é por definição. A memória é o quê, por definição? O que é que esse O está representando? Ela o é por definição. O que é que a memória é? O que faz com que a memória se torne seletiva, a letra A. B, o mundo atual. A memória é o quê, por definição? A memória é a memória, letra C. A memória é a memória. Letra D, a memória é seletiva. Aí você vai voltar para o texto para interpretar. Ó, ó. Onde é que tem a palavra seletiva? Você realmente esperava que isso acontecesse por um registrador? O que faz com que a memória se torne seletiva? Ó, aqui, ó. A memória é seletiva, não é o mundo atual, informatizado, rápido e denso em informações. A memória é seletiva por definição. Então, a gente marca aí, sem medo de ser feliz, a letra alternativa de número D, que é seletiva. Tá bom? Aí, como a aula já está ficando extensa demais, a gente já está ficando cansadinho, eu vou parar por aqui hoje e amanhã a gente continua com a próxima questão, tá bom? A gente finaliza aqui hoje e continua amanhã. Eu vou pedir para vocês colocarem o presente para registrar a presença de vocês aqui no chat, para que o Erinaldo e a Neide possam colocar quem estava presente conosco. E amanhã, no mesmo horário, às 16 horas, a gente continua com a apostila 16 e um complemento que eu vou montar para ela para a gente finalizar amanhã, tá bom? Tenham todos uma boa tarde e eu aguardo vocês amanhã.